aí pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Gustavo Leão, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e nesse vídeo eu vou fazer uma análise sobre a crítica política na segunda temporada da melhor série do ano, The Boys. Então, se você tem interesse nesse assunto, vamos que vamos! Pessoal, eu sou o professor Gustavo Leão e eu costumo fazer análises críticas e tirar crítica política de alguns filmes, séries. Se você gosta desse tipo de assunto, se inscreve aqui no canal, curte e comenta aqui outros filmes e séries. Eu vou deixar aqui embaixo o link da crítica política no filme O Poço. Acho que eu fui um dos primeiros que fez uma crítica sobre a parte política mesmo, o viés político no filme O Poço. E sobre os The Boys, né? Para quem não entende, eu vou dar uma rápida introdução, depois a gente cai para a crítica. Tá? Então, The Boys, eles são uma história em quadrinho que não é vinculada aos grandes universos fantásticos lá da Liga da Justiça, dos Vingadores, que são bem populares hoje em dia graças ao cinema. E até porque a Amazon não tem essas licenças, né? Então ela pegou um quadrinho que é de uma outra editora e é um quadrinho no modelo quadrinho adulto, que é um quadrinho bem interessante de ler. A diferença do quadrinho infantil e do quadrinho adulto é o conteúdo de violência que vai ser aplicado naquela HQ, naquela história em quadrinho HQ, né? E no geral, por exemplo, os X-Men eles são um quadrinho bem sanguinolento em algumas histórias, que são uma categoria mais adulta, e tem outras que é aquela violência de super-herói, de soltar poder, mas que não tem cabeça explodindo, muito sangue, é um pouquinho mais moderado. A DC, ela tem também a mesma linha. Tem os quadrinhos da DC que são bem pesados, tem um apelo ali de violência sexual, e os quadrinhos que são mais leves, que geralmente viram animações e popularizam, né? O mesmo com todos os heróis que você imaginar. Os The Boys, eles são uma ideia de você satirizar esses super-heróis dos modelos clássicos, tanto que eles têm poderes bem parecidos com o dos grandes personagens aí das maiores editoras, só que esses heróis eles estão vinculados a uma empresa que vende produtos e trabalha muito com marketing, que é muito o que a gente tem hoje de empresas de tecnologia, que vende marketing, que a sua hora assistida na tela aqui vale mais para ela. E esses super-heróis eles são divididos em times, né? E o time principal são 7, que seria o equivalente a uma Liga da Justiça. 7 dos heróis mais poderosos que protegem a Terra. O problema é que não tem ameaças à Terra nesse quadrinho, porque não tem ameaça alienígena. Todos os heróis eles são fabricados em cima de um composto, uma substância que é injetada quando eles são bebês, e eles crescem e desenvolvem os superpoderes. Alguns com poderes bem idiotas, como os X-Men também, tem um monte de fator X, que é o que deixa a pessoa mutante no X-Men, que não tem, nossa, que poder maravilhoso, e tem uns que ficam realmente poderosos. E aí a gente vai ter esse primeiro estalo no The Boys, que é o poder da imprensa e da mídia em promover marcas. E a personagem Tempesta, ela vai usar um artifício muito interessante, que é a utilização dos memes e do apoio popular na internet. Porque ela tem gente que trabalha para ela para fabricar memes que vão transformar a opinião pública. Isso já é uma crítica bem pesada a fábrica de fake news e de memes que são lançados na internet, visto que todas as boas notícias da empresa lá da VOT, né, VOT, são direcionadas para uma fake news, que eles cometem várias atrocidades e eles só mandam uma coisa boa para a internet. E a Tempesta, ela abusa disso e ao longo da temporada ela vai convencer o Homelander, né, o Capitão Pátria, a utilizar esses memes também para conseguir apoio popular, porque é uma nova geração de apoiadores dos supers que está surgindo. Isso é muito que a gente tem hoje, né? Os memes informam e influenciam mais do que uma notícia de jornal escrita. Que um meme eu mando num grupo de WhatsApp, eu mando no Facebook, no Instagram, aqui no YouTube, e ele viraliza, ele pega muito rápido. Agora, se eu mandar uma notícia para a pessoa ler e a manchete não for muito boa, as pessoas não leem, né? E até porque os jornais online têm várias colunas que são pagas e o pessoal não vai pagar por isso. Então, ela usa essa ferramenta. E aí a gente vai ter na segunda temporada da série as outras duas grandes... Então tem o mercado, vamos dizer assim, né, que são as empresas, o capitalismo ali estruturado com empresas. E você vai ter agora duas outras figuras. Uma que é o governo, o Estado, operando em cima desses supers na figura
de agentes do legislativo, então uma deputada ali que está articulando algumas coisas junto com os rapazes, e do outro lado a gente vai ter a igreja, que, é uma, que as instituições igreja, ela sempre foi, o clero, né? Ele sempre deu um grande amparo. Até hoje a gente tem nações onde a igreja, a igreja não é a igreja católica cristã, necessariamente, né? Mas a religião, ela está compassada com o governo, com o Estado, né? Então o Brasil, apesar de ser um país pela Constituição laico, nós temos um desenvolvimento de matriz cristã muito forte no Brasil. E quem não é cristão no Brasil sofre grande preconceito. Então a igreja, ela é muito interessante, e a igreja ela vai fazer um papel de redenção dos heróis que pecaram e foram desligados do grupo principal. E esse martírio, essa jornada de busca, essa motivação de se superar e poder retomar o seu mérito, ela é trazida com muita força e as pessoas seguem muito a igreja no The Boys. Então a gente tem esses 3 pilares. O outro é o poder legislativo, que eu achei muito legal, porque não tem o presidente dos Estados Unidos na série do The Boys, mas você vai ter uma deputada que vai articular. Isso sempre chama atenção, principalmente nos meus destaques lá do Instagram, quando eu começo a falar mais de política, que a gente tem, agora esse ano tem eleição, né? Então preste muito mais atenção no seu candidato a vereador do que no seu candidato a prefeito. Bom, junto com a Stormfront, né, com a Tempesta, além dessa questão que ela traz é um personagem que ele vai girar ali, né? Ele é o grande vilão da segunda temporada. Ele vai trazer também a questão do nazismo. O nazismo ele já veio subliminar. Existe uma simbologia neonazista que é do copo de leite, né? Então o leite associado ali com as questões neonazistas. E o Capitão Pátria, o Homelander, ele já, desde a primeira temporada, tem essa questão com o leite materno. O leite materno também pode ser uma questão crítica, porque o consumo do leite materno ele começou a ser adotado por fisiculturistas como padrão de beleza, então eu entendi inicialmente que podia ser isso, e depois quando ele se associa com a Tempesta, eu entendo que também era essa questão neonazista. Até criticaram o Bolsonaro por beber leite numa das lives dele, apesar de o contexto ser outro, né? Eu não assisto as lives dele, mas eu entendi que ele estava falando dos produtores de leite, esse apoio, mas essa simbologia ela é tão pesada que até falando de produtor de leite, ao tomar leite é associado com o neonazismo, então... A Tempesta, ela traz essa carga, né? E ela traz uma questão muito forte também, que a gente está esse ano com o movimento do Vidas Negras Importam. E quando a Tempesta vai falar com o filho do Homelander, ela traz a questão do preconceito, do racismo contra brancos, né? E isso é aquele racismo invertido, que a gente entende que não tem, né? Não dá pra você falar, eu sou branco sofrendo racismo igual a um negro. Não é assim que funciona. E ela traz essa questão e na fala dela fica bem ridículo você falar daquilo, né? Mas se a gente trazer para o contexto político que o pessoal discute aí, existe muita gente falando que, então eu sou branco e posso sofrer racismo, né? E é uma discussão que está aberta ainda na sociedade, né? Por questões históricas, estruturais, sociais, a gente não vai ter essa briga, porque a princípio não, né? O racismo está muito mais atrelado a grupos indígenas, a grupos afrodescendentes e a grupos asiáticos até, né? Ou questões culturais que vão envolver ali também, além do racismo, uma xenofobia global. No começo do episódio, a gente vai ter do episódio não, da temporada, eles estão gravando um filme e tem uma cena que as garotas dão conta, né? Falado assim, as garotas dão conta. E agora a elite do 7 tinha 3 mulheres na equipe, né? A Tempesta, a Luz Estrela e a Rainha Maeve. Então, no final da série, na luta final, quando entra também a Kimiko na luta contra a Tempesta e os rapazes, meninos, não tem nada que fazer com ela, porque as armas deles não adiantam em nada contra ela. E o francês manda, as meninas dão conta. Isso é uma questão que a própria série ela transformou várias personagens que eram masculinas no quadrinho em personagens femininas para a série. Tanto a própria Stormfront, a própria Tempesta, como a deputada, que também é, e a diretora da VOT, que tinha aquela figura materna com o Homelander. Então a série ela traz uma característica política que é essa ascensão das mulheres. E como muitos devem saber, o spoiler, né, a deputada, que é o deputado no quadrinho, chega à presidência.
E isso é uma coisa que a gente ainda não viu nos Estados Unidos. A gente já teve lá um presidente negro, mas a gente nunca teve uma presidente nos Estados Unidos. Então, essa crítica também entra na política de que as mulheres devem ter mais representatividade porque elas dão conta. Então, está transparecendo aí que talvez candidatas femininas tivessem que ter mais apoio e mais visibilidade no executivo e não só no legislativo dos Estados Unidos. A equipe dos The Boys, qual que é a parte política deles? Todos eles são motivados por questões pessoais, a desmobiliar aquela empresa que tem aquele caráter ali capitalista e opressor, né, de fazer coisas erradas, mas está tudo bem porque eles são os donos da mídia e da verdade. Eu acho que o ponto que a gente chega aí da crítica dos The Boys, né, conforme a gente vai se envolvendo com as personagens, no final a gente vai ter a grande revelação, né? Se você ainda não assistiu, só vou dizer que o legislativo entra em conflito com a igreja, né? Ou seja, a política, ela supera, ela engole a igreja por se associar com a empresa, né? Então o empresarial, junto com a política, eles devoram a vertente religiosa, que não é que é boa, porque na série a igreja também é ruim, mas a gente vai ter esse desbalanceamento, né? Se a igreja se junta com a empresa, ela fica muito poderosa, ela interfere na opinião pública. Se a política se junta com a empresa e a igreja, porventura, vier a prejudicar esses planos, a política, junto com o empresarial, ela devora qualquer opinião pública que possa ser formada. E acho que esse é o grande ponto de reflexão. A gente entender até que ponto é saudável a gente colocar muito poder na mão de poucas empresas ou muito poder na mão de políticos, entender que por trás de tudo aquilo que a gente vê nas câmeras, e isso se aplica muito à política, tudo, você tem pessoas reais que têm sentimentos reais e que cometem erros e muitas vezes são mesquinhas e cometem erros graves pela posição que estão. Ninguém esperaria que o Superman matasse um grupo de soldados americanos por raiva, por birra, né? E é isso que acontece lá. Quando as câmeras se apagam, a verdade é revelada. E você talvez devesse ficar mais esperto com a sua opinião política, porque quando as câmeras do Instagram do seu deputado, do seu candidato a prefeito, vereador, se apagam, você tem uma pessoa real cometendo erros reais por lá, e às vezes ela pode ter objetivos próprios que superam a posição que ela está querendo ocupar. Cara, imagina que ficção louca, a deputada Nilma, deputada, né, mobilizando as camadas, fazendo protesto contra as corrupções que tem por parte do SUP, do governo, lutando contra a corrupção e elaborando um super plano ali estratégico, apoiada e recebendo apoio e ligação do pessoal da igreja para apoiar e derrubar as forças do mal. E imagina que ficção, de onde será que o pessoal tira essas ideias, né? Imagina, para chegar à presidência ainda. Que ficção. Então, muito cuidado. Os The Boys, eles abrem a mente para isso. Eu acho que é uma série interessante de ser analisada. Não sei se é pro filho assistir sozinho, mas eu acho que essa crítica que é passada é muito bacana. Beleza? Então, pedir de novo, deixa um like aqui embaixo, se inscreve no canal e deixa um comentário me dando sugestões do que mais que a gente pode comentar aqui no canal. Beleza? Um grande abraço e tchau, tchau!